Tá bom. Eu acho que são essas as questões mais relevantes que o senhor colocou e quero repetir para o senhor o que eu já disse uma vez. Eu respeito a sua atuação e a legitimidade do senhor me cobrar. O senhor é meu fiscal. O senhor pode perguntar o que quiser. Faltou a questão da questão de, se o senhor falou ou não, a questão dos portadores de deficiência atrapalharem. Bom, essa questão, o senhor chegou a ouvir a minha entrevista? Eu acho que seria interessante todos que fazem esse questionamento, por favor, ouçam. Primeiro, pela minha formação. Eu jamais falaria algo com essa intenção que a narrativa foi colocada. É certo que é uma desculpa que todos usam, mas é verdade. É pela minha própria formação. Quando eu usei a palavra, eu fiz a questão de falar, vou usar, está lá na entrevista, esse termo, entre aspas, com todo cuidado. Fiz questão de fazer esse registro. O problema é que no Brasil, quem pode, que é o rico, não paga imposto, ministro. E quem não pode, que é o pobre, paga imposto quando compra 1 quilo de feijão, quando recebe o salário dele. Se o rico, que pode no Brasil, pagasse imposto, nós teríamos uma arrecadação maior. Mas mesmo assim, o senhor não poderia aumentar os recursos das universidades, porque tem uma emenda constitucional que aprovaram logo depois do golpe que tirou a presidenta Dilma, foi a primeira medida, que proíbe durante 20 anos aumentar os recursos aplicados nas políticas públicas que voltam para a população. Então não é um problema de arrecadação federal. O teto de gasto, mesmo que a arrecadação dobrasse nos próximos anos, a lei que estabeleceu a mudança constitucional impede que o aumento da arrecadação seja usado para a educação, para a saúde, para qualquer política pública. Eu queria, ministro, questionar, espero que tenha sido informação errada, a ideia que o senhor teria dado um depoimento dizendo que tem universidade demais no Brasil, que não precisa tanta gente com diploma. O senhor tem a oportunidade de desmentir esse depoimento também. É verdade que nós temos muito engenheiro no Brasil dirigindo Uber, mas não é porque nós temos muito engenheiro, é porque não tem emprego, porque destruíram a indústria da construção pesada no Brasil, destruíram a indústria naval no Brasil, estão desindustrializando o país e não tem emprego. E eu fico muito preocupado nesse sentido, porque eu estou vendo, ministro, os jovens formados no Brasil, bem formados nas nossas universidades públicas, saindo do Brasil para trabalhar, deputado. Saindo do Brasil, tem uma pesquisa recente que mostra que 60% dos jovens saindo das universidades brasileiras querem sair do Brasil. Eu vi isso na época do governo Collor, a fuga de cérebros do Brasil, e estamos vendo isso de novo. Nós não podemos permitir que o investimento feito nos nossos jovens seja para ajudar outros países a terem profissionais qualificados. Então, nós não podemos concordar com essa ideia. Nós conseguimos um feito. O Brasil saiu de 11% em 2008 para 21% de pessoas com 25 a 34 anos com ensino superior. Mas é muito pouco ainda quando a gente compara com os nossos vizinhos da América Latina, e nem pensar se a gente comparar com a Coreia do Sul, que é 70%, ou Estados Unidos, que metade da população tem diploma superior. E aí eu queria pedir seu apoio, ministro, para um pleito que a gente precisa levar a cabo, que é a anistia da dívida do FIES dos estudantes brasileiros. Ministro, desde o golpe que tirou a presidenta Dilma para cá, o Congresso, esse Congresso aqui, avalizando medidas do governo Temer e do governo Bolsonaro, já anistiou 115 bilhões de empresas, 115 bilhões de dívidas de empresas foram anistiadas, 30 bilhões de dívidas de bancos, 40 bilhões de dívidas de agronegócio. Sabe quanto é a dívida do FIES? 6 bi. Se nós anistiarmos 6 bi contra 185 bi que já foram anistiados, nós vamos fazer uma grande contribuição para os jovens desse país, que muitos, eu conheço vários, que não têm como pagar. Não é porque não queiram pagar como a elite brasileira faz, passa o calote para depois conseguir anistia, né? Eles não podem pagar porque estão desempregados, porque não tiveram oportunidade de trabalhar. Então, nós precisamos levar a cabo uma medida tão importante como essa. Peço seu apoio, ministro, para anistiar a dívida, 59% da renda anual das famílias e destinada a pagar dívida no atual patamar do nosso país. Rapidamente, para concluir,
Duas questões que eu gostaria também que o senhor trouxesse. A prova do sistema de avaliação da educação básica, nesse momento, ministro, eu acho que seria possível postergar, porque nós estamos saindo do processo, né, voltando agora à atividade presencial. Então, não é o momento mais adequado. Provavelmente, uma prova agora vai levar a uma queda sem precedente do IDEB das escolas, e isso pode comprometer, ter impacto no financiamento futuro das escolas. Então, traria essa sugestão que a gente pudesse adiar a prova do sistema de avaliação, que é fundamental, é importante, é imprescindível, mas não no momento que as escolas estão voltando à atividade presencial, né? E a questão da CAPES. A CAPES não tem como quitar as bolsas de formação de professores até o final do ano. O PLN 17 só vai cobrir a despesa já devida, só a dívida que já existe. Precisa 124 milhões para bolsas de outubro, novembro, dezembro. Então, queria que o governo mandasse um PLN para poder suprir isso. São 60 mil bolsistas afetados. Atrasos atingem, inclusive, o PIBID, que é um programa fundamental, né? E são bolsas, ministro, que estão congeladas há muito tempo. R$ 400 a bolsa do estudante de formação e R$ 1.500 do coordenador institucional. Então, a gente não pode permitir que esse corte venha comprometer programas tão importantes como esses programas que a CAPES coordena e viabiliza em nosso país. E, por fim, ministro, queria pedir também que a gente pudesse retomar o Ciência Sem Fronteira. Eu quero dar um depoimento a Vossa Excelência que essa comissão, vários parlamentares daqui já participaram de uma missão. Eu fui, concluindo, presidente, eu fui com vários parlamentares numa missão no Vale do Silício, em 2015, Semana Santa de 2015. Nós fomos a Google, fomos na Universidade de Stanford, fomos na Genzyme, maiores laboratórios de medicamentos biológicos. E o que mais me impressionou, ministro, não foram os equipamentos, essas instituições. O que mais me impressionou é que cada lugar que nós fomos lá, nós encontramos 3, 4, 5, 6 estudantes brasileiros fazendo uma bolsa, ou um sanduíche, ou um doutorado pleno, graças ao programa Ciência Sem Fronteira. E, recentemente, eu fui me informar da situação, não temos mais essa realidade. Os nossos estudantes estão saindo agora, não é com bolsa para se qualificar e retornar ao Brasil, estão saindo para trabalhar fora para não voltar mais ao Brasil. Então, eu pediria aqui que o nosso país não permita a fuga de cérebros, que incentive que os nossos jovens bem qualificados possam ir, mas com a bolsa para se qualificar ainda mais e retornar. E não o que está acontecendo hoje, que nós estamos perdendo os jovens mais qualificados das melhores universidades federais do nosso país. Muito obrigado, ministro.